Bom dia, tudo bem com vocês? O meu nome é Cláudia Morgenstern, eu sou professora de língua portuguesa e nós vamos corrigir hoje a semana 11 dos nossos exercícios. Puxa, já estamos na semana 11, né? Eu espero que vocês realmente estejam fazendo os exercícios, estejam se dedicando às aulas que vocês estão fazendo, estejam comprometidos com a tarefa, comprometidos com o que vocês estão fazendo no momento, né? Tenham reservado aquele horário para estudo, porque senão acaba acumulando, tá? A professora Juliana passou para vocês essa semana o conteúdo novo, né? Nós estamos entrando com um artigo de opinião. Vocês leram um texto com a professora Juliana e ela passou alguns exercícios. E nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então, vocês vão lá para o livro didático, no livro didático mesmo, tá? Eu vou diminuir a minha câmera aqui. E no livro didático, nós faremos a correção desses exercícios que temos lá. Então, vamos lá. Começamos. Qual é o tema do artigo de opinião que nós lemos? A criação de uma nova ciência para estudar o fenômeno do xingamento, não é mesmo? Tanto que ela comenta que ela precisa de um novo, uma nova ciência, porque nós temos várias, né, língua portuguesa, várias ciências que eu digo, várias cadeiras, né, para estudar. Então, matemática, física, química, mas a gente precisa de uma outra ainda que, além de biologia, ela vai falar de várias coisas, para que estude esse fenômeno do xingamento. Por que que isso ocorre? Por que que a pessoa tem que ofender o outro? A autora, ela inicia o texto com a expressão talvez seja. A respeito dessa talvez seja, responda. O advérbio talvez, ele está acompanhado pela forma verbal seja, tá? Em que tempo e modo verbal ela se encontra? Bom, talvez é um advérbio. Seja, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, tá? Não está dando uma certeza. Então, não é o presente do indicativo, porque o presente, o modo indicativo é uma coisa certa, findada e feita. Seja hoje, amanhã ou ontem, é uma certeza de alguma coisa, de um fato. Então, só pode ser o subjuntivo. Ótimo. Se é subjuntivo, ok. Mas esse subjuntivo aqui, ele vai ser. Deixa eu tirar meu apontador para não dar problema. Esse subjuntivo aqui, ele é no futuro ou é no presente? Bom, no presente sempre tem o que na frente? Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. O futuro é quando? Quando eu for, quando tu fores. Então ele está no presente do subjuntivo. Vamos para a próxima. O uso desse advérbio e desse tempo e modo verbal, ele nos leva a concluir que a nova ciência proposta pela autora é uma certeza ou uma hipótese? É uma hipótese, né? Porque acabamos de falar que eu seja, não é certeza que eu vou ser. Então, uma hipótese. A nova ciência, ela teria a missão de responder a qual pergunta? Do texto. Diz-me como xingas e dir-te-ei quem és. Então, isso é um velho ditado popular que a gente tem, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és, ou dir-te-ei quem és. Diga-me com quem andas que eu dir-te-ei quem és. Esse ditado popular está sendo parafraseado. Por quê? Se você, aquela história das amizades que a mãe sempre fala, né? Opa, olha lá com quem você anda, olha as companhias, a mesma coisa. Diga com quem que você anda xingando que eu vou dizer se é uma boa pessoa ou não. Quem fala xingamento nem precisa falar nada, né? Por que essa seria a pergunta básica a ser respondida pela nova ciência? Porque, segundo o autor, o xingamento fala muito mais de quem xingou do que de quem é xingado, certo? Quem xinga perde toda a certeza, a razão, não é verdade? Porque a gente só xinga quando você não sabe mais o que falar. A pessoa perdeu as palavras, não tem mais argumentos e acaba xingando. O texto, ele distingue xingamento de crítica. Quanto a seus objetivos, preenche o quadro para ver quando é um xingamento e quando é uma crítica. Então, um xingamento, qual é a função do xingamento? Machucar a pessoa xingada, é ofender a pessoa xingada, tá?
Quando é uma crítica? Quando ela desconstrói ou desmonta o objeto para mostrar a sua verdade. Quando é um xingamento? Quando a pessoa é reconhecida pela pessoa xingada, certo? Ou por outras pessoas. Ó, essa pessoa que xinga todo mundo, olha o vocabulário, ela não tem um vocabulário legal, ela só ofende, só machuca as pessoas, não é verdade? A crítica, ela tende a ser construtiva. Por exemplo, você não fez a tarefa de casa. Vamos dar um exemplo. Puxa, você deveria ter feito a tarefa de casa, porque isso vai construir o seu conhecimento, vai te prejudicar lá na frente. Então, eu estou criticando sem ofender, para que você pense e tente mudar a sua opinião. Assinale as alternativas que apresentam teses defendidas pela autora. O xingamento pode ter uma relação com a verdade? Claro que não, né? O xingador, ele se sente superior ao proferir a palavra que resume o seu ódio. Sim, porque ele quer mostrar o poder dele, né? O xingador sempre usa uma retórica elaborada. Claro que não, é por falta de argumentos que ele faz isso. O xingador xinga porque não consegue falar. Sim, tem falta de retórica aí. O xingado também tem culpa. É óbvio que não, né? Uma teoria geral do xingamento ajudaria a entender o xingador e o xingado. Sim, certo? Se conseguíssemos saber o que está acontecendo, aí acho que conseguiríamos ajudar os dois, né? A pessoa que está sendo ofendida e a pessoa que ofendeu. Segundo a hipótese explicitada no primeiro parágrafo, para ajudar o fenômeno de xingamento, talvez seja necessário fundar uma nova ciência, que é o que eles falaram, né? Essa nova ciência receberia a contribuição de vários ramos do saber. Quais seriam os ramos que contribuiriam? Olha aí, ó. Quais seriam as que já existem? Geografia, porque estudaria, acho que o mapa, né? Pegando cultura, lugar onde tem mais xingamento, estatística para fazer o gráfico, antropologia para estudar os antepassados, né? A sociologia da sociedade, psicanálise para ver o que passa no cérebro, a história, né? Historiografia para ver, opa, o que eu posso, qual é a história disso daí? A semiologia, que é a visão, a ótica, né? A ética também, estética e uma retórica. O fato de a nova ciência receber a contribuição de vários ramos do saber tem, neste artigo, a função de mostrar ao leitor que o fenômeno de xingamento é complexo. É óbvio que ele é complexo. Por que é complexo? Se fosse simples, apenas a geografia daria conta. Mas como ele é complexo, olha quantas áreas eu vou precisar para estudar. Com base na leitura, é possível perceber que mais uma área do saber poderia contribuir para essa nova ciência. Além de todas aquelas, tem mais uma outra. Qual seria? A biologia, né? Por que a biologia? Porque eu vou estudar o biotipo da pessoa, ver o que está acontecendo. Releia os 4 primeiros parágrafos do artigo da Márcia Tiburi e responda as questões. De que forma é estabelecida a ligação entre o primeiro e o segundo parágrafo? Lembrando que quando eu vou unir um parágrafo ao outro, geralmente eu coloco um conectivo, uma palavra que retome. Então, qual é a palavra que está retomando? Então, é o sintagma Nossa Nova Ciência. Tá? Porque ela começa o texto falando a nova ciência para estudar o xingamento, né? Precisamos de uma nova ciência. Ótimo. Então lá ela falou da nova ciência. Como é que eu me relaciono àquela nova ciência quando eu uso o termo a nossa nova ciência que vai estudar isso daí, como se ela já tivesse criado essa ciência. E quando fala nossa, ela aproxima a Márcia Tiburi, ela quer se aproximar de você, do leitor, para que vocês interajam com ela no texto. Estamos indo para a nossa reta final, já da correção. Como ocorre a progressão do texto ao passar do segundo parágrafo para os 2 parágrafos seguintes? Como é que acontece isso daí? Há algum conector que liga o terceiro e o quarto parágrafo do segundo? Não há conector explícito, de jeito nenhum, tá? Ligando o terceiro e o quarto parágrafo. A progressão ocorre do terceiro para o quarto quando fala as áreas do saber. Porque primeiro ela fala da nossa nova ciência, certo? Inclui, e depois ela fala o seguinte: quais áreas estudariam aquela ciência? Quando ela fala da biologia, da geografia. Então ela está retomando com as áreas que fariam o estudo. Tudo bem? E
Segundo o texto, quais são as duas faces do discurso de ódio? O insulto e a instigação, certo? E o artigo da Márcia Tiburi trata de qual face? Ela tem duas faces, mas qual que ela fica o tempo todo falando? Do insulto, do xingamento propriamente dito. Relendo o último trecho, né, essa última questão, relendo o seguinte trecho. O objeto dessa ciência, ela seria o fenômeno do xingamento. A conspurcação, por meio de palavras, emojis e outros sinais gráficos, se fosse eliminado o sintagma do outro, a frase continuaria a ter sentido? Não, eu não saberia de quem se trata, né? Não, não teria. Substitua esse sintagma por outros que possam complementar o substantivo conspurcação. Da memória, da reputação, da natureza, essas palavras manteriam o mesmo sentido, certo? Então, vocês terminem a correção. Se ficaram com dúvidas, voltem à videoaula, certo? E até o próximo vídeo. Uma excelente semana para vocês!